Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com muita notícia importante, relevante para a gente abordar, né? Vamos trazer já novidades sobre o próximo jogo, né? Próxima rodada do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, que pode colocar o Vasco muito próximo já de uma saída ali da zona do rebaixamento, né, em caso de uma vitória do Vascão e obviamente uma combinação de resultados aí dos nossos adversários nessa luta ali contra o rebaixamento. E também vamos trazer muita novidade referente ao mercado da bola, porque o Vasco segue firme, segue forte aí buscando contratações aí, talvez até 3 reforços ainda possam chegar, então a gente vai destrinchar tudo, vamos trazer notícia aí direto da fonte relacionada à situação do Vieto, vamos falar de Felipe Coutinho, que é um sonho de consumo aí do torcedor vascaíno. Também tem meia americano que foi sondado pelo Vasco. Então, primeiramente, já quero convidar todos vocês a acompanharem, a assistirem o nosso vídeo aqui até o final, para ficarem por dentro aí de todas essas novidades. Peço, como sempre, a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha no nosso vídeo. Quero convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte da nossa gigante família aqui de mais de 457 mil vascaínos, né, que já estão inscritos no canal. Então quem quiser, corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se e não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo para você sempre receber no seu celular um aviso, né, um recado, uma notificação do YouTube assim que os nossos vídeos forem postados de manhã, de tarde e também no período da noite para vocês, beleza? E antes de começar o vídeo, recado da Mais Ágil, que é a empresa aí que ajuda você a ter acesso ao seu fundo de garantia, o seu FGTS, de forma antecipada. A Mais Ágil consegue colocar essa grana no seu banco, na sua conta bancária, em menos de 24 horas. Muito fácil, só se mandar uma mensagem para eles nesse número que está aqui na tela agora ou no primeiro link na descrição do vídeo de hoje. Você pode clicar, entra no site deles, manda lá uma mensagem que rapidinho eles vão te ajudar, né, a botar essa grana aí para o que você for preciso, né, pagar dívida, fazer uma obra, levar a patroa para viajar, para sair para jantar, enfim, o que você for, o que você achar que é necessário, manda uma mensagem lá para Mais Ágil que eles vão te ajudar com isso aí, beleza? Então bora começar o nosso vídeo aí falando um pouco sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco nesse momento aí segue ali na zona de rebaixamento, como a gente sabe, né? O Vasco tem um jogo a menos, que é a partida contra o América Mineiro da 16ª rodada, mas a situação começa a dar uma clareada, né? O Vasco aí com a vitória contra o Grêmio já diminui as chances de rebaixamento, né? A gente viu uma evolução clara, torcedor vascaíno que acompanhou o jogo viu um time muito mais intenso, muito mais dedicado taticamente, né? Um time que já começa a ter ali a cara do Ramon Dias, né? Um time que no meio de campo tem mais compactuação, né? Os jogadores ali jogando mais perto um do outro, o setor defensivo com o recuo do Gary Medel para jogar como líbero, também um setor que ficou mais fortificado. E lá na frente, falar o quê, né? Nosso estreante aí, o Pablo Vegetti, dando o ar da graça, mostrando que é um jogador que vai ajudar e muito aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Próxima rodada é uma rodada muito importante. Por quê? Porque o Vasco joga fora de casa contra um adversário difícil, mas que não é um adversário impossível da gente vencer. A gente vai estar encarando o Red Bull Bragantino, né, que infelizmente não liberou o Vasco a jogar ali com o Praxedes, né? O Praxedes está fora dessa partida, mas temos substitutos à altura. Temos o Marlon Gomes, temos o Jair, né, jogadores que podem entrar e dar conta do recado. E é uma rodada que teremos ali jogos complicados para os nossos adversários nessa luta aí contra o rebaixamento. Por exemplo, o Santos, que está ali, né, na 17ª colocação dentro da zona do rebaixamento, joga fora de casa contra o pressionado Fortaleza, né? O Fortaleza que vem de derrota nessa última rodada para o Goiás, então precisa se recuperar e o Santos aí vai ter que cortar um dobrado para conseguir aí sair de lá com algum ponto. Então torcer muito pro Fortaleza conseguir essa vitória. Outro jogo muito importante nessa rodada é um jogo ali dos dois times que também estão brigando, América Mineiro e Goiás. O Goiás está na 15ª colocação com 19 pontos e o América Mineiro que é o lanterna com 10, né? O ideal seria ou uma vitória do América para poder segurar o Goiás ali perto, né, ali do Vasco, ou então no mínimo um empatezinho, né, para que os dois não consigam, né, somar
somar 3 pontos. E ainda temos mais um jogo importante, que é o Corinthians em casa encarando o Coritiba e o Atlético Mineiro em casa encarando o Bahia. O ideal é que o Galo e o Corinthians consigam vitórias, né, para poder empurrar ainda mais Bahia e Coritiba para baixo, né? E como eu falei, em caso de uma vitória, o Vasco pula de 12 para 15 pontos, pode encostar ali, como eu falei, no Santos, no Coritiba, pode até passar o Coritiba, pode encostar no Bahia e no Goiás ali, ficando até a 3 pontos, já de na próxima rodada, quem sabe a gente sair da zona da degola. Como eu adiantei para vocês, o Vasco já tem um desfalque confirmado, que é o Bruno Prachedes, né? Não foi possibilitada a utilização dele contratual, né? No empréstimo do Red Bull para o Vasco, existe uma cláusula que não permite que ele vá a campo, mas mesmo assim estou muito confiante. Acho que o Vasco aí já evoluiu muito e agora vai ter mais uma semana inteira de preparação, né? O Ramon Dias ali vai poder encaixar ainda mais esse elenco, né? Vai poder ainda melhor passar para os jogadores o que ele pretende ali de cada um. Eu tô vendo muita evolução ali no Orediano, um jogador que era muito pouco utilizado e agora cada vez mais, né, tá participativo, tá ali chamando a responsabilidade. Gostei muito da participação também do Paulinho Paula, principalmente no segundo tempo. Acho ali que o Léo voltou a ter uma grande atuação, o Léo Jardim no gol também foi muito bem, muito seguro, o Gary Medel jogando mais recuado também nos passou ali uma grande segurança e lá na frente, como eu falei, o Vedet, né, nos traz agora uma referência, né, nos traz aquela certeza, se tiver oportunidade de gol, existe uma grande possibilidade da bola ir para o fundo da rede. Então estou muito confiante que o Vasco vai fazer um grande jogo, não vou aqui falar para vocês que o Vasco é favorito, não vou falar que a gente vai ganhar com certeza, mas acho que temos condições. Acho que o Vasco, se for a campo e jogar um futebol parecido que jogou contra o Grêmio, com intensidade, com força de vontade, com muita dedicação, não vejo motivo para a gente não confiar, né, e não ter uma expectativa positiva para esse jogo aí da próxima segunda-feira. Mas, antes da gente falar do jogo aí, né, da gente falar das apostas, queria lembrar, rapaziada, que essa semana temos jogos, Copa do Brasil, tem jogo de Libertadores e semana que vem, no próximo final de semana, tem vários jogos do Campeonato Brasileiro. E você que quiser fazer a sua aposta, você quiser fazer a sua fezinha, mais uma vez, vou lembrar, rapaziada, que lá na BetWinner, que é a parceira do canal, eles estão dando 120% de bônus no seu primeiro depósito, quando você se cadastra e usa esse código promocional aqui, ó, que é o Mário120. Nessa quarta-feira agora, também vai rolar o sorteio aqui, ó, de várias coisas bacanas, né, vários prêmios, capinha de celular, bateria externa pra rapaziada, vai ter mochila também, ó, que vai ser sorteada para vocês, todo mundo que se cadastrar e fizer o seu depósito lá, usando o código Mário120, automaticamente já garante a participação nos sorteios, beleza? Bora agora falar de mercado da bola, porque a situação aí, né, infelizmente do Vieto desandou. O Vasco fez uma grande proposta pelo jogador. No final do vídeo eu vou trazer, né, a informação do nosso amigo Fernando, né, o Zé Comé, que ele conversou com pessoas muito próximas do jogador. Segundo o Zé Comé ali, o Vasco poderia até tentar fazer uma contraproposta, mas infelizmente, né, os valores oferecidos lá no mundo árabe são valores extravagantes, né? O Vasco parece que ofereceu R$1,5 milhão por mês para o jogador e parece que lá no mundo árabe eles praticamente dobraram, né, o valor da proposta do Vasco. Ou seja, é incompatível, é realmente praticamente impossível que qualquer clube brasileiro, não estou falando só do Vasco, não, estou falando de qualquer clube hoje em situação financeira tranquila, né, um Palmeiras, um Flamengo, um Corinthians, né, clubes que fazem grandes contratações, investir R$3 milhões na vinda de um jogador por mês. Então, infelizmente, a situação do Vieto fica muito difícil, né, apesar desse vídeo que eu vou colocar para vocês aqui no final hoje do Zé Colmeia falando ali sobre essa situação, eu acho que a chance hoje é muito pequena. E a coisa parece que é muito parecida com a do Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho, que numa conversa que ele teve lá no clube dele na Inglaterra, o Aston Villa, teria sido liberado para negociar com outros clubes. O Vasco chegou até a buscar informações para saber se poderia vir por empréstimo, questão salarial, mas parece que, mais uma vez, propostas do mundo árabe ali seduziram, né, ou vão seduzir o Felipe Coutinho, né, valores ali extravagantes que podem chegar a ser maiores do que os valores
oferecidos ao Vieto. Ou seja, é muito difícil, né, cara? A gente fica triste, a gente fica chateado, né? Mas é complicado, né? Hoje no Vasco e hoje no futebol brasileiro a gente não tem ainda esse cacife, né? Essa grana toda para investir nesse tipo de contratação. Quem sabe daqui a 2, 5, 10 anos a gente possa estar brigando aí por contratações desse nível. Então praticamente aí o futuro definido desses dois jogadores, Coutinho e Vieto, devem os dois irem, né, jogar lá no futebol do mundo árabe. Mas o Vasco segue buscando contratações, né? O Vasco não desiste, o Vasco aí tem até o dia 25 de agosto para contratar jogadores que estão livres no mercado. E ontem à noite tivemos uma informação trazida pelo nosso amigo lá do Detetive Vascaíno que o Vasco sondou um meia atacante americano, né? O nome do jogador é Alan Sonora, ele estava jogando recentemente no futebol mexicano, né? Ele estava recentemente jogando no clube chamado Juárez, né? E além do Vasco, Santos e Cruzeiro também fizeram sondagens ali para saber a possibilidade de, quem sabe, contar com esse atleta que tem 25 anos. Não acho que seria uma contratação de peso. Não acho que seria um nome, né, que chegaria para elevar muito o nível técnico do Vasco, mas eu vi alguns vídeos do jogador, parece um cara habilidoso, parece um cara veloz, de boa habilidade, né, com uma boa finalização de fora da área. Agora é esperar, né, e ver se o Vasco vai tentar investir aí mais nessa negociação. E além do meio atacante, né, além do camisa 10, que o Vasco segue buscando, né, alguns nomes aí que seguem livres no mercado, lembrando que o Vasco ainda busca aquele zagueiro para jogar pelo lado direito de campo, né, o Robson foi utilizado no último jogo, mas a gente sabe que o Vasco precisa de uma peça de reposição, né? O Vasco precisa desse jogador para ser titular nessa vaga. E outra informação importante é que o Vasco também teria feito uma sondagem pelo volante Luiz Gustavo, né? Jogador com muita experiência, brasileiro, que jogou muito tempo no futebol alemão, passagem também por seleção brasileira, né? Jogou alguns jogos vestindo a camisa da nossa seleção, e o Vasco ali teria feito uma sondagem ao Luiz Gustavo antes de contratar o Gary Medel. Porém, agora com a mudança de posição do Medel, né, que não vai jogar como primeiro volante, deve jogar como zagueiro, o Vasco cogita voltar a tentar uma negociação, né? O Vasco pode estar tentando aí um novo contato, fazer uma nova proposta para, quem sabe, contar com esse jogador, que é experiente, né, é rodado e sem dúvida nenhuma hoje seria titular na vaga do Zé Gabriel aí nesse meio de campo do Vasco. Mas enfim, agora é aguardar. Acredito que nos próximos dias a gente tenha novidades aí sobre negociações, né, sobre mais contratações. Como eu falei, o Vasco deve trazer ali de 2 a 3 reforços até o dia 25 de agosto, e é torcer, né? Torcer para que esses nomes sejam nomes positivos. Uma pessoa de dentro do clube me confirmou ali que talvez no dia do aniversário do Vasco, né, o Vasco possa estar anunciando esses jogadores, né? Então é aguardar e esperar. Eu acho que não podia esperar tanto tempo assim, mas enfim, essa é a informação que a gente tem aqui para vocês. E agora vou passar a bola aqui para os dois, para o Zé Colmeia, meu irmão aí, que vai estar trazendo novidades sobre a situação do Vieto, e também para o Lineker, né, que vai estar trazendo novidades importantes para vocês aqui sobre outros assuntos referentes do Vasco. Beleza, rapaziada? Então antes de eu passar a bola para o Zé e também para o Lineker, pedir para você deixar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí com todo mundo que você conhece. Um abraço, tamo junto. Vai lá, rapaziada. Então, galera, tô saindo aqui da sede náutica agora, que a bateria tava fraca, vim aqui no carro. É o seguinte, para não deixar dúvida, houve a proposta do Vasco ao Vieto, camisa 10, importante, jogador argentino, que, porra, jogou demais contra o Real Madrid e contra o Flamengo. Ele tem uma proposta da Arábia. Ele fez uma contraproposta ao Vasco, porque um grande amigo meu, eu não preciso falar para vocês quem é, tá trabalhando na cabeça dele e da esposa, e falou que não tá ganhando nada com isso, mas convenceu ele de vir pela grandeza do Vasco, pela grandeza da torcida do Vasco, pelo lugar lindo que é o Rio de Janeiro, pelo campeonato que é o mais importante do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, e que ele precisava jogar num lugar e ser importante para uma torcida importante, que foi o que o Max fez quando veio para cá. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: ele fez a contraproposta, tá na mão da 777. Se a 777 quiser fazer sorrir, entendeu? Ela vai sorrir.
Eu sou papo reto, eu não conto mentira, tá na mão deles. A mulher, Paloma Hurtado, tá convencida, o jogador tá convencido e tem a proposta. Se a 777 abraçar, o Vasco vai ter o camisa 10 que a torcida tanto quer e tanto sonha para lotar o sócio-torcedor, passar de 100 mil sócios, para lotar aeroporto, para lotar tudo quanto é estádio pelo Brasil afora, que a gente já faz sem ter nada, mas é isso, tá na mão deles, papo reto. O que eu podia fazer, eu fiz, tô sendo achicalhado, só quero dizer para vocês o seguinte, eu não tenho poder de fazer nada, o poder não é meu, o poder é deles. O que eu podia fazer, eu fiz, tá aqui, papo reto. Agora, Vieto no Vasco, explode a hashtag, marca o cara, ele quer vir, a mulher quer vir, entendeu? O Ramon Dias sabe, tem a contraproposta, ele quer vir, entendeu? Agora, o que o Ramon Dias falou, legal, tem que vir quem quer jogar no Vasco, ele quer vir, Ramon. Basta chegar com La Plata, ele quer vir, é isso. Então, a torcida quer, a 777 tem que fazer. Eu tenho certeza que no fim vai sair todo mundo feliz, o Vasco todo feliz. O que eu podia fazer eu fiz, tá bom? Papo reto, entendeu? Não jogo conversa fora, não engano vocês. Tudo que eu falei sempre que teve conversa, inclusive com o Vieto, vocês souberam pelo Ramon que teve, só que agora eu tô trazendo um dado aqui que ninguém sabe. Pronto, é papo reto, não é invenção, entendeu? Vocês sabem quem é que fez isso, que não fui eu, entendeu? Eu não sou amigo do cara, entendeu? Sou admirador do futebol dele, mas não sou amigo dele. Mas eu tenho um irmão que é amigo dele. Então, não preciso mais falar nada. Depende do Vasco, depende da 777. É isso. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos e no canal Mário Coelho Vasco para comentar com vocês tudo aquilo que está acontecendo no Gigante, né? Terça-feira que pode vir movimentações no mercado e a gente está ligado aqui para trazer informação em primeira mão para vocês. Então clica no joinha para dar aquela moral e com certeza, sempre vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é muito importante aqui para dar base ao nosso trabalho. Quero começar falando aí sobre a luz no fim do túnel, né? Acesa a luz no fim do túnel, o Vasco com um jogo a menos e a 6 pontos de sair da zona do rebaixamento, a situação começa a clarear. E uma situação importante também envolvendo o time e o elenco é que a regressão, né? Quando o Maurício Barbieri ainda estava sob o comando do Vasco, a gente via que o time do Vasco regredia entre as partidas, né? Cada partida que passava, a gente sentia e observava que a situação estava ficando cada vez pior. Diferente do técnico Ramon Dias. A gente vê que o elenco vem evoluindo a cada partida, principalmente algumas peças individuais. O Orediano é outro jogador, né? Parece que o Ramon Dias vem conseguindo extrair aos poucos o bom futebol do argentino. E vamos falar também sobre outras peças, né? Parece que Medel se encontrou ali como líbero e a gente também precisa falar dos reforços. Paulinho, um bom meia ofensivo, entretanto, não tem chutes, arremates a média distância, também nem a longa distância, também o drible no 1 contra 1. Não é um especialista, acaba não sendo o camisa 10. Aí quando entra a situação do mercado de contratações, o Vasco que ofereceu uma proposta milionária para o Vieto, que com certeza não deve chegar, porque deve aceitar e continuar no Oriente Médio, com propostas superiores aí a 2 milhões de salário, segundo as últimas informações. 2 milhões e 900 mil reais é muito para o futebol brasileiro, né? Seria aí quase 2 jogadores a 1,5 milhão de salário por mês aqui no Brasil, que é um salário alto em relação ao futebol nacional. Então, com certeza, o Vieto não deve mais ser a opção. Também o Ramon conhece o jogador, não falaria algo tão negativo em uma entrevista coletiva pós-jogo, né? Ele simplesmente, por ter esse contato direto com o Vieto, e também deve saber mais a fundo dessa situação, né? Ramon Dias que vem trabalhando muito como manager. A gente vê uma participação muito grande do treinador na situação envolvendo negociações.
importante. Mesmo com a vitória, o Vasco vem mostrando lacunas. E essas lacunas são muito bem observadas pelo treinador. Num esquema de 3-5-2, que tem uma variação de um 3-4-3, você tem a necessidade de ter 2 zagueiros com velocidade, força física e saída de bola. O Vasco já tem, que é o Léo pela esquerda. Pela direita, o Vasco fica variando ali entre Miranda, Robson e o Capasso, que não é esse zagueiro. O Capasso vem para ser um líbero, onde jogou o Medel contra o Grêmio. Então o Vasco precisa sim ir no mercado urgente, até porque dia 25 de agosto se encerra a inscrição no Campeonato Brasileiro. E lembrando, só pode contratar jogadores livres, jogadores sem clube, jogadores com contrato não podem mais chegar. A janela se encerrou no dia 2 de agosto. E, infelizmente, uma janela que não foi muito proveitosa como nós estávamos esperando. Então, essas lacunas são visíveis. O Vasco precisa de um primeiro volante, porque se o Medel, que veio para ser esse primeiro volante, recuar para ser um líbero, o Vasco precisa voltar ao mercado e buscar um jogador dessa posição. O mesmo eu falo de um zagueiro pela direita. Um zagueiro no estilo do Léo. Saída de bola, velocidade, saúde e, quem sabe, né, uma alta estatura, até porque o Medel de líbero é um bom jogador, mas não é tão alto. Então o Vasco precisa tentar explorar também essa questão aí da estatura para dar um suporte melhor no sistema defensivo em bolas aéreas, né? E também outra posição e indispensável é a situação do camisa 10. O Vasco não tem no elenco esse atleta. A criação, o 1 contra 1, o arremate de média, curta e longa distância, o batedor de falta. O Vasco não tem esse jogador. É indispensável a contratação desse atleta. Dá para buscar nas outras posições algumas alternativas? Sim, mas também é preciso ir ao mercado. E a gente precisa cobrar, porque até dia 25 reforços podem chegar. Se tem proposta, se tem dinheiro para oferecer salário milionário para o Vieto, vamos utilizar esse mesmo capital aí para trazer outros reforços, né? O mercado vem se fechando, os jogadores sem clube vêm acertando aí a sua ida para alguns clubes nesse momento e é necessário uma força-tarefa nesse momento, né? Se Ramon Dias vem trabalhando como manager, a gente vem aí tentando se basear e se apoiar nas escolhas do treinador e isso vem dando certo. O Vasco vem evoluindo e a situação vem cada vez melhorando. Lembrando que o Vasco enfrenta na próxima segunda-feira o RB Bragantino, que vem também em fase crescente, um time perigoso, e depois volta para enfrentar o Atlético Mineiro com o retorno da torcida aqui no Caldeirão de São Januário e com certeza estaremos presentes para prestigiar, se tudo der certo, aí pós-vitória contra o RB Bragantino. Claro, eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. A gente vai apurando aqui o dia de hoje. Em breve a gente volta com mais notícias. Espero que venha boas notícias. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e corre lá também para você ser o nosso membro. É só lá nas nossas lives também, 8h30 da noite. A gente passa mais informações para vocês. Então eu aguardo. Forte abraço. Saudações, vascaínas.